As informações não param de chegar. E mesmo quem não é especialista está se deparando com várias notícias de economia que são importantes para entender o cenário atual. Mas para você conseguir se situar melhor, hoje o Cafeína selecionou alguns dos principais pontos que estão em debate sobre economia e a pandemia e vai te explicar de um jeito bem mastigadinho. Vamos explicar o que é mitigação e supressão, o achatamento da curva, o tal do trade-off entre salvar vidas ou prejudicar a economia e o que são exatamente os estímulos monetários e fiscais. E no Pitaco, a nova medida que permite atrasar pagamento dos financiamentos por 2 meses. E claro, a terceira alta da Bolsa. Sami Biruliro, que é o apelido que o Sami inventou pro Bolsonaro. Não, é a redação aqui Você composta inventou? de jornalistas. Não, mentira, ele que inventou. Senhor Estamos Biruliro. quase lá nos 50 mil. Só tá que assim, muito ó, pra quase. gente Eu conseguir acho que não vai chegar mais. eu vou propor o seguinte. Não sou eu que vou me fantasiar, nós dois, juntos. Não. Você não quer chegar na meta? Não, mas não foi bateu, você que não botou bateu. a meta? A meta é para o canal. Então, gente, Samidana vai se fantasiar de urso do Pica-Pau. Se a gente chegar na meta. Mas não vai chegar, já desisti, ó. Faltam 5 dias, faltam 7.600 inscritos. Então tá bom. E você sabe o que eles querem que você se fantasie. Pikachu falando Circuit Breaker. Não. Tiazinha. Tá escrito nos comentários. Tá. Eu acho impróprio. Sem comentários. Muito bem, roda a vinheta. As discussões são infinitas, mas nós organizamos aqui 5 pontos que estão dentre os mais debatidos em relação ao combate à pandemia. Então, aumente o som, se concentre, que hoje o Cafeína tá macroeconômico. Priscila, que gráfico você nos traz hoje? Bom, então aqui a gente tem um dos principais estudos que estão em discussão agora nesse momento, que foi feito pelo Imperial College of London, talvez vocês já tenham escutado. O que eles fazem? Eles usam como parâmetro fundamental da epidemia a taxa de reprodução média, que é o nível de contágio do coronavírus. E aí o que eles falam? Que se você deixar o vírus se espalhar sem fazer nada, ele vai atingir 80% da população. O Sami estava até me explicando também que isso vai acontecer de qualquer forma. Não sei, porque a gente já fala disso, mas assim, as pessoas vão pegar. A questão é se pega todo mundo junto ou se faz colapso do sistema público de ou saúde. se faz um rodízio. A placa não sei o que lá, pega tal tamanho, tal dia, né? Que vão ser em meses para diminuir o sistema. Mas eu tô gostando das artes, eu sei que tem artes lindas hoje. E aí, ó, o que aconteceria seriam 2.200.000 mortos nos Estados Unidos e 500 mil na Grã-Bretanha, no Reino Unido. Então vamos para a próxima tela aqui. E aí, 2 das principais conclusões, então, desse estudo, o que ele mostra? Ele mostra que você pode ter 2 políticas. Uma que é a mitigação, que é uma tentativa de achatar a curva, ou seja, de diminuir, e com isso você deixa a taxa de contágio ali próxima de 1, mas um pouquinho maior que 1. E aí, como que você faz essa mitigação? Você suspende aulas, eventos, comércio, por exemplo, e o calcanhar de Aquiles é que essa mitigação ela pode custar muitas vidas. E aí a segunda política seria a supressão, que foi adotada, por exemplo, pela China e pela Coreia do Sul. E aí o que você faz? Você baixa a taxa de contágio para menos de 1, você interrompe a disseminação fazendo confinamento, isolamento social e quarentena, ou seja, medidas mais radicais aí de quarentena. Quais são os calcanhares de Aquiles aqui? Você pode ter um custo econômico alto, porque tudo para, e o retorno da epidemia, que seria um risco aí nos 2 casos, né? Você mitiga ou você tenta fazer essa supressão, você pode ter o retorno da epidemia depois, e esse é um grande temor que tá rolando agora. Agora, o Brasil tá em mitigação ou supressão? Então, não tem uma definição exata de qual que é a política que a gente se encaixa. Pelo que você leu. Pelo que eu li, o Brasil ainda está mais aqui na mitigação, porque a gente ainda tem algumas atividades acontecendo e tudo, as pessoas não estão proibidas de sair de casa, não são multadas, por exemplo. Fecharam as escolas, o comércio, mas ninguém é multado, por exemplo, se você sair na rua, né? Então, e em outros países. Exatamente, em outros países você tem multa se você sair pra rua e tal. Agora, o que eu acho disso? Eu acho que assim, não sou especialista em saúde, então eu vou dar um palpite, pode estar falando a maior besteira, mas é pelo que eu li também, porque a gente fica de orelha. O que acontece? Nesse caso de mitigação, você já achata bem a curva. Todo mundo vai meio que pegar, porque é 80% de contágio, tem gente que fala 60%, mas é muita gente. A questão é quantas pessoas pegam. O problema da supressão, e mesmo da mitigação, é que assim, tá bom,
a gente solta depois o pessoal. Aí vai pegar de novo, a gente vai ficar fazendo mitigação ou supressão várias vezes. Exato. Agora, vida custa. Custa do ponto de vista humano e custa do ponto de vista econômico. Tem o Carlos Góes, que é lá de San Diego, tá acabando lá o PhD, eu acho, em San Diego. Ele trabalhava lá no governo, aqui no Brasil, no Planalto, e ele fala que cada vida que se perde é uma renda de 630 mil para a economia no tempo. Prejuízo Então, quer dizer, de produtividade. a economia não gira 630 mil no decorrer da vida que deixa de existir. Então, essa é uma conta. Então, se a gente pegar o número de vidas, justifica os incentivos. Agora, a gente tem que se preocupar. Por quê? Porque você tem gente morrendo, tem gente que vai morrer de fome, porque miséria também mata, então precisa ter dinheiro do governo. Agora, não é uma intervenção de Estado maior, porque fala porque senão você quer o Estado maior. Não, não é isso. A gente vai pagar caro isso. Vai se endividar, vai ter que fazer reforma, vai ter que fazer ajuste, mas ainda assim tem o lado humano e o lado econômico. Mas me assusta, porque provavelmente que as pessoas não entendem, morreu 200, morreu 300 pessoas. Não é muito. Primeiro que é difícil, é um pouco rígido, né? Você falar que não é muito a vida humana, porque uma vida é muito, né? Pensa uma pessoa da sua família que você gosta. É um valor inestimável. Mas outra coisa é a taxa, né? Que é uma progressão geométrica. Que é o que a gente vai mostrar. Exatamente, por isso que eu falei isso. Porque eu já tinha visto esse gráfico. No caso, você que passou nessa esse vida, gráfico, eu pedi pro Vini fazer lá pra gente. Então aqui mostra o achatamento da curva. Então são as duas fontes, curvas, né? Richard Baldwin, que é do Instituto de Geneva, e Pierre Gourinchas, não sei se estou falando certo o nome dele, mas só para citar as fontes aí. Então aqui a gente tem em cima, né? Como que ficam as curvas com a política de contenção ou sem a política de contenção. Então a curva rosa, a gente tem novos casos sem contenção, a gente tem muitas mortes. A curva azul são novos casos com a contenção, aí você tem menos mortes. Esse é o achatamento da curva que o Sami estava falando. Porque o sistema de saúde, assim, a chance de pegar o vírus vai todo mundo pegar. Mas, o que acontece? Quando a pessoa vai para o hospital e tem recurso, respirador, não sei o que lá, a chance de morte diminui muito. Então, nessa curva rosa aí de cima, você tem uma capacidade maior que o sistema de saúde, que é o que está acontecendo na Itália. Exato. As pessoas têm que escolher quem vai morrer ou não, porque os outros não vão ser atendidos. Boa, então esse é um problema. Aqui vai talvez o mesmo, potencialmente, o mesmo número de pessoas que vão para o hospital, mas aí tem mais atendimento para todo mundo, por isso que a gente fala disso. E aqui custa, né? Morte, como eu falei, custa do ponto de vista humano, é inestimável, do ponto de vista econômico, tem essa conta aí do Carlos, que é 630 mil reais por morte. Por pessoa. Bom, aí aqui embaixo a gente tem as estimativas em relação à perda de PIB, ou seja, falando de economia, curva de recessão. Então nessa linha amarela o que a gente tem se não forem feitas medidas de contenção, a gente tem muitas mortes, mas uma recessão rasa. Com a contenção e com pacotes econômicos, com estímulos econômicos, o que a gente tem são poucas mortes e uma recessão minimizada, ou seja, tem uma recessão menor. E se a gente for aqui para essa linha azul, a terceira linha, que é com a contenção, ou seja, as medidas de supressão ali mais fortes, mas sem pacotes a gente tem poucas mortes, mas a gente tem uma grande recessão. Ou seja, o que os economistas estão fazendo? E aí são todos, tá? Porque todo mundo fala assim, se você, fora anarcocapitalista, que é um negócio que existe mais na internet do que no mundo real, que são os ANCAP. Você conhece algum ANCAP? É, o João, né? O João não é ANCAP. Ah, tá. Senão ele pode perder o emprego dele. Não é, não, mas tem pouco. O que acontece aqui? Fora isso, todo mundo acha que tem que ter um governo para ajudar em alguma forma, né? O mercado mercado de saúde, mercado de educação, assim, em algum momento isso. Então, o que os economistas estão pedindo? Que o governo faça, já que vai ter contenção, né? Tá bom, você vai fazer a contenção, a gente entende as vidas aqui, faça para achatar essa curva para cá. Que é o pacote econômico. O pacote econômico, porque aí você tem que ver quanto que é a perda. A perda é a área da morte, né? Quando morre aqui, você tem perda inestimável do ponto de vista sentimental, mas econômica, e aqui são as perdas do PIB. Então, é esse o jogo que temos que jogar e vamos pagar caro por isso, porque isso vai vir depois reformas, vai vir aumento de imposto, mas mesmo assim, ainda assim, vale a pena, dona Priscila Yazbek. Muito bem, adorei teu gráfico, Sami. Vamos pro próximo.
Ah, tem mais gráfico? Opa, ah, não. Aí tem, não. Ah, Aquele gráfico eu falei que eu gostei. Aí trade-off, ó, o Michel Viriato, professor do INSPER, me ajudou aqui a montar essa tela. Aí o que é um trade-off? É um conflito de escolhas. Então você tem alternativas mutuamente excludentes. Ou seja, para você ganhar de um lado, você acaba perdendo do outro. Também tem muita relação com o chamado custo de oportunidade. A gente fala muito disso em investimentos. Você sabe qual que é o maior trade-off dos investimentos? Qual? Risco e retorno. Você consegue aumentar o retorno esperado, mas tem que tomar mais risco. Boa. Porque quem não morre não vê Deus. Já ouviu essa? Quem não morre não vê Deus. Depois do bêbado de ontem. Depois da bela explicação do andar do bêbado. Quem não morre não vê Deus, Priscila. Boa, e aí que eu deixei o pepino pro Sami. O que é isso? Que é a pergunta. Sami, vivemos um trade-off entre aumentar o desemprego e perder vidas? Não, porque dá pra gente manter os empregos. O que se fala também? Eu tô falando dos economistas mais sérios, os mainstream, o que faz a economia ortodoxa. Porque aí tem uns caras que falam, o governo tem que virar comunismo, ou os caras falam, o governo não existe, imposto é roubo, aí não dá pra discutir, porque é uma utopia. Dos economistas, eu tô falando das principais escolas, o que ele fala? Tem que ajudar o mais pobre. Então você vai falar, quem ganha até um salário, o governo tem que pagar, porque o cara morre. Até 2 salários, o cara vai perder, 10% da renda. O resto o governo ajuda. Então vai reduzir a jornada dele, mas o governo tem que ajudar. Até 3 salários vai perder, 20%. Até 4 salários vai perder 25%. E acima de 4, aí o cara consegue viver com metade da renda, por exemplo, se for reduzida a jornada. Isso é um ponto. A outra coisa é empresas. Porque uma coisa, veja, tem um monte de empresa que é ineficiente no Brasil que vive porque o governo fica dando dinheiro. Aí isso está errado, a empresa não existiria, só existe por causa do dinheiro. Mas pensa uma empresa de turismo. A empresa se paga, consegue vender as coisas. Aí vem uma pandemia dessa, não vende mais nada. Então, momentaneamente, ela vai quebrar. Ela tem fundamentos bons. Ela tem fundamentos bons, ela se paga, mas nesse momento ela pode quebrar. Então, o governo dá uma ajuda, um subsídio, vai lá, ela, quando passa isso, volta. Então, é esse tipo de coisa que os economistas ortodoxos estão mais defendendo, ou seja, ajuda pontual por curto prazo, mas mesmo assim tem custo. Então eu não acho essa discussão boa, apesar de ser muito presente na internet, não é essa a discussão. A discussão é como ajudar, tem que ajudar. Para tentar resolver os dois problemas. Aí você tem trabalhadores formais, trabalhadores informais, empresa pequena, empresa média, setores específicos como o aéreo, mas basicamente é isso. É um olho no gato, um olho no peixe. Que tem tudo a ver com a nossa linha roxa do gráfico anterior, depois se o pessoal quiser voltar no lá vídeo, que linha que era, porque tinha muitas cores, que era aquela que falava da contenção, mas com os pacotes. Vamos pro quarto agora. Bom, então aqui a gente tem mais uma tela. Quem me ajudou nessa apuração foi o Fábio Silveira, da Macrosector Consultores, também o professor Michel Viriato, lá do INSPER. O que é um estímulo monetário? É quando o governo faz algum tipo de estímulo por meio de crédito. Quem faz isso é o Banco Central, então o Banco Central sobe ou baixa a taxa básica de juros da economia, isso acontece cada 45 dias lá na reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. E aí o que a gente colocou aqui? Em tese, isso estimula a economia, porque em condições normais de temperatura e pressão, quando o Banco Central ele reduz a taxa básica de juros, você reduz como se fosse o preço do dinheiro, com isso o crédito fica mais barato, as pessoas consomem mais. Agora, né, Sami? Nas nossas atuais condições, a gente teve aí uma redução da taxa básica de juros da Selic de 0,5 ponto percentual para 3,75, não mudou muita coisa. Porque o problema da crise não é uma crise de crédito, não é que as empresas estão quebrando. O que acontece é que as pessoas não estão indo trabalhar. Quem que vai abrir uma empresa agora? Agora é uma boa hora de abrir empresa. Todo mundo com medo. Então, não é uma medida muito eficiente. Tanto é que os países têm feito isso, fizeram isso no primeiro momento, mas hoje já não se fala em descer mais. Pelo contrário, a taxa de juros do longo prazo no Brasil subiu nos últimos tempos. E aí aqui, ó, tem uma outra questão também, que as taxas estão próximas a zero em vários bancos centrais, no Brasil, se você pegar a taxa real de juros, que é a 3,75 menos a inflação, não é muito alta, né? Então, a dúvida aí, a discussão que surge é que os bancos centrais estariam sem cartucho para baixar mais juros, e se isso também pode gerar bolhas. Então você estimula aí a economia. Na verdade, acho que isso tem mais a ver com a nossa próxima tela, a gente pode ir para a próxima tela, que são os estímulos fiscais. Mas, isso chama a armadilha da liquidez, quando você desce a taxa já não adianta mais, foi um exemplo clássico do Japão, mas vamos tocar o barco? Tá, eu já volto naquele ponto de bolha, que vai ser a pergunta para você. Mas aqui a gente tem assim, a quinta tela que é
São os estímulos fiscais também que estão sendo muito falados aí como antídoto para o coronavírus dentro da economia. Aqui, lá nos estímulos monetários, a gente fala de crédito, aqui a gente fala de gastos, a gente fala do orçamento do governo, do Tesouro Nacional. Então, é quando o governo aumenta gastos, ele aumenta o orçamento. Isso está acontecendo, por exemplo, com medidas como o auxílio autônomos, que está sendo previsto aí, ainda não se chegou a um consenso, mas o governo prevendo aí um auxílio, um benefício aos autônomos informais, aumento de gastos com saúde, e isso só é possível, né, Semi? Porque eles aprovaram ali o decreto de calamidade pública. Com isso, a gente não tem mais a nossa meta de déficit fiscal de 124 bilhões. A gente pode aumentar os gastos. E aí as injeções de valores recordes, então no mundo todo, o pessoal gastando muito dinheiro, os governos gastando muito dinheiro. Os 2 tri, tá gastando um PIB brasileiro no negócio. Isso. E o foco no curto prazo, que é assim, os bancos centrais, os governos todos estão injetando muito dinheiro na economia com esse foco no curto prazo, e mais ou menos eles estão falando, depois a gente resolve essa conta. Mas é isso, tem país que tinha caixa, né? A Alemanha, por exemplo. O Brasil não tinha, mas tem que fazer isso, não pode deixar as pessoas morrerem, não pode deixar empresas que seriam saudáveis em condições que não de pandemia continuarem, então vai gastar dinheiro, não é bom, mas é o menos pior dentro do possível. A gente vai pagar a conta, vai pagar com reforma. Vai gerar bolha isso, você acha, Semi, lá na frente? Não vai. Depende. Muito dinheiro na economia, depende, o pessoal comprando ativos. Por isso você tem que ser pontual, você tem que fazer pelo menor tempo até as coisas se estabilizarem. Mas não acho necessariamente que vai gerar bolha nesse momento. Muito bem, Samidana. Então estão aí os nossos 5 pontos principais para você entender o que está em debate agora com o coronavírus. Mas, hora do pitaco. Hora do pitaco. Então vamos... Sami, hoje eu não vou te dar mais de 1 minuto, tá? Tá. Então eu quero que você comente assim, sem passar do tempo, duvido. Então vamos lá. Sami, matéria ótima da Thaís aí, um serviço importante pra galera. Como congelar as prestações do imóvel ou carro. Tem a ver com aquela medida do governo aí, de atraso nas prestações dos financiamentos. O governo tinha decidido isso, até esses pacotes, que as pessoas podem ficar 60 dias sem pagar. Então, eles estão pedindo para os bancos apoiaram, mas aí é sem pagar a multa, né? Os juros continuam. Eu acho que é uma medida boa, porque as pessoas tem muita gente que está perdendo renda, autônomo perdeu completamente a renda. Então, acho que faz sentido isso e, de novo, dentro do cenário, me parece uma medida adequada. São por 2 meses, esperamos que em 2 meses as coisas estejam mais calmas e aí tudo vai voltando ao normal. Interessante também, tem uma matéria boa no site, no investnews.com.br, que é para as pessoas entenderem como funciona na prática, porque as parcelas não se acumulam, então eu gostei. E o passo a passo. E 15 segundos para repitacos. Oba! Não, e o repitaco é só falando então que lá no site a Thaís colocou o passo a passo, exatamente para você que quer ver como fazer isso na prática. Em cada um dos 5 maiores bancos aí do país, como que você faz para atrasar o pagamento do seu financiamento. Então bora, Sami, pro próximo pitaco. Sami, esse daí eu quero que você explique. O que tá pegando que, mesmo com toda essa confusão que a gente tá vivendo aí, Bolsa tá subindo pelo 3º dia seguido e chegou aos 77 mil pontos. Então, a impressão que se tem é de ajuste. Então, as pessoas exageraram na dose da queda, então falam, talvez não seja tão ruim assim. Ou o Brasil, a gente exagerou muito. A Bolsa Brasileira, a gente já mostrou no Invest News, não no Cafeína necessariamente, que caiu mais que as outras. Então, é uma questão de correção de preço. Aí você fala, CVC e Gol disparam, não é que caíram muito e dispararam hoje, mas a queda acumulada ainda é grande. Então esses são meus comentários. Vou deixar você fazer o seu repitaco, sempre muito inteligente. 35 segundos. Muito Gostei assertivo. Que você não tá passando do 1 minuto. Não, de repitaco também, que pelo menos quando eu fui fazer o flash ontem, o pessoal tava falando, que é o seguinte, o pacote de estímulo lá dos Estados Unidos de 2 tri, eles esperam que ele possa segurar emprego, então estão jogando ali o dinheiro na economia, mas com contrapartidas, estão em discussão contrapartidas para que as empresas segurem os empregos. O desemprego americano aumentou muito, hein? Passou de 3 milhões. 3 milhões é o maior histórico, mais de 3 milhões e 200 mil, e o esperado pelo mercado era 1 milhão e 600 mil, e o último número é 282 mil. 282 mil. Pedidos de seguro-desemprego lá no Com isso, encerramos o Cafeína de hoje, porque a Priscila está uma fera por causa do tempo, e eu não quero ser culpado. Quando a Priscila está brava, eu me pico daqui da redação. Para vocês, um bom dia e dia, estamos juntos
no próximo Cafeína, que será na segunda-feira. Tchau, tchau! Tchau, tchau!